Olá pessoal e galera Psi, sou Letícia Ligeiro, psicóloga, e hoje vou trazer conhecimentos a respeito do transtorno bipolar, porque não tem muita informação verdadeira na internet e fontes confiáveis. Então, eu trago o DSM-5 atualizado e vou estar lendo o diagnóstico do transtorno bipolar, primeiro um e depois o 2, que são dois tipos diferentes. Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo 1, é necessário o preenchimento dos critérios a seguir para um episódio maníaco. O episódio maníaco pode ter sido antecedido ou seguido por episódios hipomaníacos ou depressivos maiores. Um período distinto de humor anormal e persistente elevado, expansivo ou irritável, aumentado, anormal. Esse é o estado maníaco, primeiramente. E persistente de atividades ou da energia, com duração mínima de uma semana, presente na maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração, se a hospitalização se fizer necessária. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4 se o humor é apenas irritável, estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável do comportamento habitual. Autoestima inflada ou grandiosidade. Redução da necessidade do sono. Sente-se descansado com apenas 3 horas de sono, mais loquaz que o habitual ou pressão para continuar falando. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Distrabilidade. A atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado ou observado. Aumento da atividade dirigida a objetivos, seja socialmente no trabalho ou escola, seja sexualmente ou agitação psicomotora, atividade sem propósito não dirigida a objetivos. Envolvimento excessivo com atividades em elevado potencial para consequências dolorosas. Exemplo, envolvimento em surtos desafiadores de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos. Perturbação do humor é suficiente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional para necessitar de hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas, ou existem características psicóticas. O episódio não é atributível aos efeitos fisiológicos de uma substância, exemplo, droga de abuso, medicamento ou outro tratamento, ou outra condição médica. Um episódio maníaco completo que surge durante o tratamento antidepressivo, exemplo, medicamento, eletroconvulsoterapia, que mais persiste em um nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico desse tratamento. É evidência suficiente para um episódio maníaco e, portanto, para um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Episódio hipomaníaco. Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade ou energia, com duração mínima de 4 dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Durante o período de perturbação do humor, o aumento de energia e atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4 se o humor é apenas irritável, persistem. Representam uma mudança notável em relações ao comportamento habitual e estão presentes em grau significativo.
autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, sente-se descansado com apenas 3 horas de sono, mais loucaz que o habitual, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, distrabilidade, atenção desviada muito facilmente por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado ou observado, aumento da atividade dirigida a objetos, seja socialmente, ou no trabalho, ou escola, seja sexualmente ou agitação psicomotora. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para as consequências dolorosas. Exemplo: compras, indiscrições sexuais, investimentos financeiros. O episódio está associado a uma mudança do funcionamento que não é característica do indivíduo quando assintomático. A perturbação do humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou para necessitar de hospitalização. Existindo características psicóticas por descrição, o episódio é maníaco. O episódio não é atributível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Exemplo: droga de abuso, medicamento ou outro tratamento ou outra condição médica. Um episódio hipomaníaco completo que surge durante o tratamento antidepressivo, exemplo: medicamento, eletroconvulsoterapia, mas que persiste em um nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico desse tratamento, é evidência suficiente para um diagnóstico de episódio hipomaníaco. Recomenda-se, porém, cautela para que um ou dois sintomas, principalmente aumento da irritabilidade, nervosismo ou agitação após o uso de antidepressivo, não sejam considerados suficientes para diagnóstico de episódio hipomaníaco, nem necessariamente indicativos para a diástase bipolar. Episódio depressivo maior: 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas: 1 é humor deprimido ou 2 perda de interesse ou prazer. Não incluir sintomas que sejam claramente atributíveis a outra condição médica. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo, por exemplo, sente-se triste, vazio ou sem esperança, ou por observação feita de outra pessoa. Exemplo: parece choroso. Nota: crianças e adolescentes podem ter humor irritável. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo da observação feita por outra pessoa. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Exemplo: mudança de mais de 5% no peso corporal em um mês, ou redução ou aumento no apetite quase todos os dias. Em crianças, considerar insucesso em obter ganho de peso esperado. Insônia ou hiperissônia quase diária. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observável por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva
ou inapropriada, que podem ser delirantes, quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. Pensamentos recorrentes de morte, não somente o medo de morrer. Ideação suicida recorrente sem um plano específico de suicídio ou tentativa de suicídio. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O episódio não é atributível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Agora vamos lá para o tipo 2. Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo 2, é necessário o preenchimento dos critérios a seguir para o episódio hipomaníaco atual ou anterior e os critérios a seguir para o episódio depressivo maior atual ou anterior. Episódio hipomaníaco. Um período distinto de humor anormal e persistente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente de atividades ou energia, com duração mínima de 4 dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Durante o período de perturbação do humor, o aumento de energia e atividade, os seguintes sintomas, quase se for apenas irritável, persistem e representam uma mudança notável em relação ao comportamento habitual e são presentes em grau significativo. Autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, exemplo, sente-se cansado com apenas 3 horas de sono, mais loucaz que o habitual ou pressão para continuar falando, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, distrabilidade, aumento da atividade dirigida a objetos, socialmente, no trabalho, escola, sexualmente ou agitação psicomotora, envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característico no indivíduo quando assintomático. A perturbação no humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social profissional ou para necessitar de hospitalização, existindo características psicóticas, por definição, o episódio é maníaco. O episódio não é atributível aos efeitos psicológicos de uma substância. Agora, episódio depressivo maior. Dentro do transtorno bipolar tipo 2. 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é deprimido ou perda de interesse ou prazer. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Sente-se triste, vazio ou sem esperança, ou por observação feita de outra pessoa. Exemplo, parece choroso. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo ou observação. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Exemplo, mudança de mais de 5% no peso corporal em um mês. Ou redução ou aumento no apetite quase todos os dias. Insônia ou hiperissônia quase diária.
Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observável por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva e inapropriada que podem ser delirantes quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa, pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, ideação suicida recorrentes. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O episódio não é atributível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio hipomaníaco. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. E vou deixar meu contato na descrição. E obrigada por assistir.